aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil ROIC. E hoje a gente vai falar de mais uma placa-mãe com o chipset X570, hoje Crosshair 8 Hero Wi-Fi. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo. Como vocês muito bem sabem, a gente teve o lançamento do chipset X570 junto com os Ryzen de terceira geração, então vamos começar com justamente esse assunto. Aqui a gente vai ter suporte aos Ryzen de terceira geração já nativo, a placa chegou na sua casa, você já consegue fazer a instalação desses Ryzen sem fazer o update de BIOS. Obviamente, se você verificar aqui no site da Asus existe algum update, você vai lá e faz, tá? Mas temos então suporte à terceira e segunda geração de Ryzen e primeira e segunda geração de Ryzen com VEGA integrado, beleza? Então se você quiser o Ryzen de primeira geração, essa placa aqui não vai ter suporte, os outros todos ela vai ter. Outra coisa muito legal é que a gente tem os mesmos 4 slots para as memórias, mas agora suporte a 128 GB de memória DDR4 e frequências de até 4.600 MHz. Então a gente teve aumento também, tanto na quantidade de memória, né, de capacidade de memória, como também nas frequências. Quando a gente fala dos nossos slots de expansão, temos 3 slots que suportam placas de vídeo. Os 2 primeiros slots X16, eles vão ter o Safe Slot para garantir que você consiga fazer a instalação de placas de vídeo mais pesadas e mesmo assim o slot não ceda da placa. E outra coisa é que a gente tem o PCI Express 4.0, ou seja, né, a nova versão das vias PCI Express. E uma coisa muito importante é o Multi-GPU, que a gente vai ter suporte até 3 placas da AMD com a tecnologia Crossfire X ou até 2 placas da NVIDIA com a tecnologia SLI. E temos também um slot de expansão aqui que vai ser uma via PCI Express, ou seja, X1. Só para deixar claro antes da gente passar para o próximo assunto, o primeiro slot X16, ele trabalha em X16, mas se você estiver utilizando mais uma placa de vídeo em modo multi-GPU, ele vai trabalhar em X8 junto com o segundo slot, fisicamente X16, mas eletricamente X8. E o terceiro slot, fisicamente X16, ele vai trabalhar em no máximo X4. Quando a gente fala da parte agora de armazenamento, a gente tem aqui na lateral 8 portas SATA 3 e temos mais 2 slots M2. Os 2 slots M2 eles trabalham tanto em SATA como em PCI Express 4.0 X4 e esse slot aqui de cima ele vai ter também esse dissipador que vai estar junto com o dissipador do chipset. No quesito de tamanhos máximos do nosso SSD M2, o primeiro slot, esse aqui de cima, ele vai suportar 2280 e o de baixo 22110. Então você tem a opção de colocar 2 dispositivos que têm uma performance superior aos HDs e junto a gente também tem suporte a RAID 0, 1 e 10. O sistema de áudio dessa placa, como vocês estão vendo, a gente tem vários capacitores aqui e esses aqui são japoneses Nichicon para que o áudio tenha uma qualidade melhor, mais fiel e também aquele áudio mais cristalino. Outra coisa é que a gente vai ter conectores bem interessantes na parte de áudio aqui no nosso painel traseiro, que são os conectores Gold Plated, e além disso você também vai ter a conexão do cabo de fibra, caso você tenha aí no seu headset ou no seu sistema de áudio. Quando a gente fala dos nossos conectores de rede, a gente vai ter o conector aqui de baixo, que vai ser um conector vermelhinho, e esse conector ele é gigabit e é controlado por um controlador da Intel. A parte mais interessante desse controlador é que ele desafoga o seu processador durante as transferências de dados aqui via este conector. Mas temos também um conector preto, que ele vai ter um controlador da Realtek, e a parte interessante dele é que ele tem um suporte aí, um suporte de taxas pico 2.5 vezes maior do que o conector da Intel. Então se você por acaso precisa, né, fazer uma transferência de 2.5 gigabits na sua rede interna, provavelmente a sua internet em si não vai ter essa necessidade. Mas para transferências na rede interna é bem interessante. Lembrando que o dispositivo que vai receber, né, do outro lado do cabo, também precisa ter suporte a essas altas velocidades aí. Falando agora das nossas USBs, tem umas 4 milhões de USBs aqui atrás. A gente tem 8 USBs 3.2 de segunda geração, sendo uma delas do tipo C, e mais 4 3.2 de primeira geração. Aqui em cima a gente tem os nossos conectores das antenas, A antena aqui vai ser uma dual band, ou seja, suporte a 2.4
e a 5 GHz. Logo aqui em cima a gente vai ter mais os botões de BIOS e Clear CMOS. No caso de um overclock mais extremo, talvez você precise fazer a utilização do botão Clear CMOS. E a gente tem o botão de BIOS também para você fazer o update, né, da sua BIOS via pendrive, que acaba facilitando bastante e deixando várias pessoas mais tranquilas durante esse update. Vamos falar agora de algumas USBs que você pode ter no seu painel frontal do seu gabinete. E para isso você precisa ter os conectores na placa-mãe. A gente tem duas portas USBs aqui embaixo, que são USBs 2.0. Aqui na lateral a gente vai ter 3.2 de primeira geração e aqui a gente vai ter 3.2 de segunda geração. Todas as portas USBs, com exceção da 3.2 de segunda geração, suportam duas portas USB no seu painel frontal, ou seja, as outras você multiplica por 2, tá? A parte interessante é que você consegue ter bastante USBs caso o seu gabinete tenha suporte. Na parte de refrigeração do seu processador, a gente vai ter CPU Fan, OPT Fan, tem também o IO Pump. A gente tem mais 3 conectores para fãs para o seu sistema como um todo. Tem W-in, W-out, W-flow, tem bastante opções para você ter um gerenciamento bem interessante e bem consistente da refrigeração do sistema, né, do seu gabinete todo. Uma coisa muito importante quando a gente está fazendo overclock e mesmo se dá algum problema no seu computador e ele não liga, é você saber exatamente qual que é o problema para conseguir, né, diagnosticar e resolver. Aqui a gente vai ter a opção de você utilizar o código do post. Então a gente tem um key code aqui com 2 dígitos para você saber exatamente o que está acontecendo com a sua placa. Além da gente ter os botões aqui no nosso painel traseiro, a gente tem mais alguns botões aqui de Restart, Retry, Safe Boot e várias outras coisas para você poder fazer um overclock e ter ferramentas para refazer caso alguma coisa tenha dado errado. No caso da galera que gosta de RGB, além da gente ter RGB na própria placa, a gente vai ter mais 2 conectores para fitas RGB e mais 2 conectores para fitas RGB endereçáveis. Então você consegue colocar RGB em tudo, né, e mais um pouco. Garantia de 240 frames. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e até a próxima.